hoje, pode ser que eu termine na semana que vem, mas eu quero passar uma mensagem para o teu coração, né? Sobre esse assunto aí, a revelação do amor de Deus por nós. A gente já tem falado muita coisa importante, cara. Eu e você só vamos entender o amor de Deus por revelação. Eu gosto de usar o exemplo, mas aí tem que ser o pessoal da minha época. Essa galera nova aí não entende esse negócio de revelar filme. Falei japonês para quem aí? Revelar filme. Quem não sabe o que é revelar filme? Levanta a mão aí. Olha lá, estou falando, tem duas meninas novinhas ali que não sabem, gente. Cara, a gente pegava aquele negócio que a gente não tinha dinheiro. Fala aí comigo, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha como mandar imprimir as 36 fotos. Comprava o filme de 36, tirava 36, aí mandava revelar o negativo, sim ou não? O dinheiro não dava, eu vou escolher as que eu vou imprimir, uma ou outra, sim ou não? Era só comigo isso? Mas eu estou te falando porque eu trabalhei em loja de fotografia. Eu trabalhei na Depla, lá na rua do Riachuelo. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Sobrei no exército, fiz um currículo, a Depla me chamou. Aí eu atendi aquele pessoal que vinha assim, ó, é só para revelar o negativo, não é para imprimir. Aí eu pegava, revelava, a pessoa, eu quero essa aqui, aí eu botava no envelope o número das fotos que a pessoa queria. Se errasse, arrumava um problema, meu irmão. Vinha com dinheiro contadinho, era assim ou não? Mas o que eu estou querendo te dizer? Pelo negativo, dava para você ver a foto? Dava para você ter uma... Gostei, todo mundo, uma noção. Mas quando você imprimia, a foto se revelava diante dos teus olhos, aí você via com perfeição. Então tem muita gente que até tem uma noção do amor de Deus, mas para entender mesmo só por revelação, cara. Porque olhar para um Deus que nos amou, enquanto nós éramos, a Bíblia diz, inimigos dele. O que é inimigo? Inimizade se caracteriza por fazer o que é contrário à vontade. Vou repetir. Inimizade se caracteriza quando eu ajo contrário à vontade daquilo que o Ronald determina. Eu ajo contrário, eu estou sendo inimigo. Então nós éramos inimigos de Deus porque nós vivíamos na prática do pecado. A Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado se constituem inimigos de Deus. Agora, o amor de Deus se revela na cruz, por isso que está ali, né, a arte muito bem feita pelo Eduardo. A cruz está ali, porque a revelação do amor de Deus é aquilo mesmo, é a palavra na obra da cruz. Ele castiga o seu próprio filho no nosso lugar, para pagar o preço pelo nosso pecado. E o amor de Deus, essa revelação do amor de Deus, nos dá segurança, gente, porque nada melhor do que você estar num relacionamento que você tem certeza que a pessoa te ama. Quem está entendendo isso? Então, por que eu estou falando, a gente está falando sobre isso todo domingo de manhã? Para você, quanto mais você entender o quanto Deus te ama, mais você vai confiar nele, porque é o que está escrito, olha lá, ó. Assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e... Então eu só posso confiar se eu conhecer. Quem confia em quem não conhece, levanta a mão aí. Ninguém. Então quando você conhece o amor de Deus pela tua vida por revelação, não vai entender com a cabeça. É aqui, o Espírito Santo revela aqui, Deus te ama, cara, Ele deu um filho por você. Todo aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus, porque Ele é amor. Então conhecer o amor é conhecer a Deus, porque em nenhum livro de filosofia você vai encontrar assim, o homem é amor. O máximo que você vai encontrar nos livros de romance, de filosofia, é o homem ama, porque o homem não é amor. O máximo que o homem pode fazer é de repente amar, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não ama, Ele é a essência dele, Ele não tem amor, Ele é amor. Então é tipo assim, cara, de repente,
a minha natureza, olha aqui para mim, de repente o meu caráter, o meu comportamento, vamos botar dessa maneira, de repente a minha personalidade, eu sou um cara explosivo, diga amém. Eu posso ser um cara explosivo, minha personalidade. Mas eu ando no meio da sociedade, eu ando me controlando, sim ou não? Sim ou não? Eu me controlo. Eu controlo minha personalidade, eu me mantenho ali quietinho e tal. Mas de repente, se você me pega num dia distraído, aquele dia que eu não estou muito atento para exercer controle, e você me dá um esbarrão em mim e tal, e acontece alguma coisa, o que pode sair de mim naturalmente? Grosseria, irritação. É o que vai sair de mim naturalmente se você me pegar distraído. Deus é o contrário. Se você pegar Deus distraído, sai amor. Porque é o que Ele é. Então, ao contrário de Deus, para amar, eu tenho que fazer um esforço enorme. Deus é o contrário. Para Ele exercer juízo e ira, Ele tem que fazer um esforço enorme. Porque se você pegar Ele distraído, o que sai é amor. Naturalmente Ele ama. Naturalmente Ele é amor. Então se você der um esbarrão em Deus, Ele te ama. Que é o que Ele sabe fazer, o que Ele é. Quem está entendendo? E a gente precisa conhecer. Aí no verso 17 diz, em nós é aperfeiçoado em amor, para que no dia do juízo mantenhamos o que, igreja? Confiança que vem de uma certeza de que Deus me ama. E aí está falando do dia do juízo ali, mas eu já te falei que isso no original está dizendo do dia da aprovação. Não é só no dia do juízo final, é no dia mau. Para que você mantenha confiança em Deus no dia mau, você precisa ser aperfeiçoado no amor dele. E aí no amor não existe, antes o perfeito amor lança fora o medo. Afinal de contas, um coração que está seguro no amor de Deus não tem do que temer. O medo produz tormento, logo aquele que teme. Então eu falei com vocês que a falta da revelação do amor de Deus por nós, quando eu não entendo o quanto Deus me ama, eu fico vulnerável ao espírito do medo. Quem entendeu isso? Tu consegue entender legal mesmo? Se você não tiver certeza que Deus te ama mesmo, independente daquilo que você estiver vivendo ou da situação que você possa estar enfrentando, você não pode duvidar do amor de um Deus que entregou um filho para morrer por você. Então, se você tem essa certeza no teu coração, o medo não tem espaço na tua vida. Afinal de contas, se o Todo-Poderoso me ama, como está escrito em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente falou disso aqui na semana passada, lembra? A gente falou muito do medo aqui. Então não podemos dar espaço para o espírito do medo, porque ele anula o espírito da fé. E a gente falou muito disso, né? E hoje eu quero falar, me dá mais uns 15 minutos para a gente terminar, porque eu não quero demorar mesmo, tá? Ainda que eu não termine hoje. Mas eu quero iniciar falando sobre isso aqui, ó. Não é isso que a gente fala, gente? Direto? Então o que essa frase nos diz, cara? Quem ama... Então essa frase está dizendo nada mais do que o seguinte: o amor se manifesta no cuidado. Como que eu sei que de fato que alguém me ama? Pelo cuidado que essa pessoa presta a mim. Sim ou não? Então Deus é exatamente assim, cara. Justamente porque Ele te ama, o cuidado dEle está presente na tua vida. Porque quem ama, cuida. Às vezes a gente pode até amar uma pessoa e de repente negligenciar no cuidado. Faz parte da natureza falha do ser humano. Mas Deus não tem essa natureza. Deus não falha. Ele é fiel. E Ele te ama. E a prova disso é que Ele tem cuidado de você. Quem está entendendo? Então eu quero falar um pouquinho sobre esse cuidado de Deus. Porque lá em 1 Pedro diz exatamente isso. Humilhai-vos, portanto, sob, ou seja, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então ele está dizendo o seguinte: se coloque debaixo da mão de Deus. O que ele está querendo dizer? Se coloque debaixo da proteção de Deus. Fique perto dEle, confie nele, porque no tempo certo Ele vai te
exaltar, Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E aí ele diz o seguinte: agora, como que eu me humilho a Deus? Como que eu me humilho? É dessa maneira no verso 7, lançando toda a vossa ansiedade, porque, gente, Ele tem cuidado de vós. Então tem muita gente que acha que se humilhar na presença de Deus, olha aqui para mim, é você ficar de joelho, botar, tudo isso faz parte, tá, gente? Olha aqui, uma coisa não anula a outra, não tem problema nenhum. Ficar de joelho, botar o rosto no pó, chorar, rasgar as vestes, tudo isso a gente vê no Antigo Testamento. Mas o que o Novo Testamento está dizendo, que a maneira mais correta de eu me humilhar diante de Deus é confiar nele em tudo. Porque na verdade a ansiedade é uma demonstração de que eu acho que eu tenho solução para a minha vida. Então a verdadeira humilhação é abrir mão da ansiedade para confiar nele. É isso que o texto está falando. Essa é a verdadeira humilhação, é não estar preocupado, é não estar ansioso. Quando você não está ansioso, não está preocupado, você está se humilhando, você está demonstrando, cara, nem adianta, eu não tenho solução para isso, mas eu vou confiar em Deus, porque Ele tem cuidado de mim. Quem está entendendo isso? Então essa correria de eu querer resolver as coisas, construir a minha vida para lá e para cá, acaba sendo uma falta de confiança em Deus. Então, com base nesse texto, eu quero te mostrar e quero bater um papo contigo, porque eu vim aqui hoje para abrir meu coração. Porque tem muitos textos na Bíblia, muitos versos falando sobre o cuidado de Deus. E eu botei alguns ali, mas antes disso, queria te falar isso aqui, ó, o cuidado de Deus está sempre, diga comigo, sempre presente, está presente sempre, em todas as áreas de nossas vidas. Por quê, gente? Porque Ele nos ama. Então a manifestação do amor é o cuidado. Manifestação visível do amor é o cuidado. Mas eu posso dizer que eu te amo, posso dizer, mas você vai ver a manifestação desse amor que eu falo no cuidado. Quem está entendendo? E Deus, Ele tem cuidado de nós. Eu vou te mostrar vários textos aqui que dão base para isso, mas antes, eu queria conversar um pouquinho com você, porque só da gente olhar para a história da humanidade, a gente já consegue ver o cuidado de Deus. Desde o início, cara, Deus sempre esteve cuidando de nós, sempre esteve cuidando do homem que Ele criou. Quando a gente olha para o princípio de todas as coisas, lá para o Éden, a gente já vê a manifestação do cuidado de Deus, dele criando um ambiente totalmente propício, onde Ele colocaria o ser humano naquele ambiente, gente. Se isso não é cuidado, desde o verso 1 do Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava desorganizada, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, diz que a treva habitava na face do abismo, e a partir do verso 3 você vai ver Deus arrumando tudo. Então antes da gente dizer para Ele que a gente arrumou a casa, Ele arrumou a casa para a gente. Ele arrumou. Então disse Deus, haja e houve luz. Disse Deus, plantação, haja. Água, produza, a terra, produza semente. Tudo isso para Ele, era para Ele. Deus precisava disso? Não, Ele criou tudo isso para o homem. A gente olha para a cadeia alimentar, para os animais, a gente olha para a natureza, a gente olha para a fotossíntese, a gente olha para a renovação do ar, a gente olha para tudo, a gente fica abismado, cara, com o cuidado de Deus, de criar plenamente, de criar amplamente um ambiente pleno e propício para que você possa sobreviver. Você sabia que se a gente estivesse um pouquinho mais distante do sol, a gente congelaria? Você sabia que se a gente estivesse um pouquinho mais próximo do sol, a gente queimava? A distância, a maneira como Deus criou as galáxias, a maneira como Deus criou todas as coisas e nos colocou nesse lugar, não é por acaso, gente, você não caiu no planeta Terra, você está nesse lugar, ambiente preparado, ambiente propício para o desenvolvimento da vida humana, porque Deus tem cuidado de nós. Porque Ele nos criou e a manifestação do seu amor, do seu cuidado está por todos os lados.
Então, quando ele cria todas as coisas, árvores frutíferas, quando ele cria água, rio, para que o homem possa se alimentar, então no sexto dia, ou seja, depois de tudo pronto, ele coloca o homem nesse lugar, tudo preparado. Ele diz, agora é só desfrutar, sabe? Porque no sétimo dia, que o homem pensa que vai fazer alguma coisa, agora vamos descansar. O primeiro dia do homem na terra já está mostrando que Deus o criou para cuidar dele. Porque no sexto dia ele cria o homem, no sétimo dia é o dia do descanso. Quem está entendendo isso, gente? Então a manifestação do cuidado de Deus está aí. Então um Deus que cuidou de você assim, ou de Adão assim, do homem que ele criou, você tem que crer, cara, que ele está cuidando de todos os aspectos da tua vida. E aí a gente vê depois a humanidade se corrompendo, Adão desobedece, e aí Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro de Deus já estava preparado para ser imolado antes da fundação do mundo. Cara, se isso não é o cuidado de Deus, já providenciando um plano, sabendo, na presciência de Deus, ele já sabia que o homem erraria. Então ele prepara já de antemão um cordeiro que seria imolado pelos pecados do ser humano antes da fundação do mundo. É só ler lá Apocalipse 13:8, diz isso. Aí eu te digo, é cuidado de Deus ou não é cuidado de Deus? Cuidado redentivo, providenciando tudo que seria necessário para o homem. Então o homem se corrompe, acontece toda aquela situação que você conhece, a humanidade está corrompida, Deus envia o dilúvio, mas avisa Noé e manda ele construir a arca. Olha o cuidado de Deus, nos mínimos detalhes. E se a gente for vindo ao longo de toda a história, cara, a gente vai ver a manifestação do cuidado de Deus em todas as épocas. Então é isso aqui, ó. O cuidado é a manifestação do amor, que eu já te falei. Aí a gente olha para o povo, não sei se você sabe, mas o povo de Deus no Antigo Testamento simboliza a igreja, amém? Simboliza a igreja, amém? O Egito simboliza o mundo lá fora, amém? E a terra prometida simboliza a Canaã celestial, onde nós habitaremos. Então presta atenção, gente, é só a gente olhar a maneira que Deus tira o povo do Egito. Gente, se isso não é a manifestação do amor e do cuidado de Deus, a Bíblia diz lá, Moisés, vai lá libertar o meu povo, porque o clamor deles subiu até mim, e eu vou tirar eles daquela escravidão. E Deus entra no Egito com mão forte, cara, ninguém é capaz de segurar, Faraó não segura, ninguém segura, e ele tira o seu povo do Egito, e entra numa jornada com eles durante 40 anos no deserto, cara. E em 40 anos no deserto, não faltou o cuidado de Deus, gente. A manifestação do amor de Deus estava lá. A manifestação do amor de Deus estava lá diariamente, cara. De dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna do fogo. O que era aquilo, gente? Cuidado de Deus. Maná caindo do céu. O que é isso, gente? Cuidado de Deus, manifestação do amor. Roupa não ficou podre, o que é isso, gente? Cuidado de Deus. Sandália crescia no pé, o que é isso, gente? Cuidado sobrenatural de Deus, manifestação do amor. Eu não sei se você está entendendo onde eu estou querendo chegar, cara, mas a manifestação do amor de Deus é presente na minha e na tua vida constantemente. A questão é, será que eu estou percebendo? Você chegou até o dia de hoje passando por dificuldades, passando por desertos, acabamos de atravessar uma pandemia, o mundo está em guerra, cara, e tem chegado o pão na tua casa, Deus tem cuidado de você, você está aqui sentado hoje, com certeza escolheu uma roupa para vir ao culto, sim ou não, gente? Cuidado de Deus. O amor de Deus se revela, se manifesta no cuidado dele diário, o cuidado é a manifestação, e é isso, que é sobre isso que ele fala, que Oséias fala, olha lá, ele falando através do profeta. Então ele está falando com o seu povo, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, e desde a terra do Egito eu sou o Deus de vocês. E aí ele ainda bota, vocês nunca reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Olha no verso 5, o que ele fala? Eu
eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Então Deus está dizendo, vocês passaram por aquela terra terrível, vocês passaram por aquele tempo terrível, mas sabe o que acontece? Eu cuidei de vocês. É a declaração dele. Ele está falando que cuidou, e se ele cuidou daquele povo no deserto, por que ele não vai cuidar de mim e de você? Não, me diz aí. Por que o cuidado dele, o amor dele não vai se manifestar em forma de cuidado na minha e na tua vida? Diz aí para mim. Cuidado de Deus se manifesta de diversas maneiras, queridos. Às vezes uma correção é cuidado dele pela tua vida. Às vezes um não é cuidado dele pela tua vida. Às vezes até o rompimento de um relacionamento é cuidado dele pela tua vida. Diversas coisas. Está entendendo isso, gente? Agora eu e você precisamos ter esse coração que reconhece em tudo o cuidado de Deus. Então, baseado nesse texto aqui, eu quero te dizer, não existe nenhum lugar ou nenhuma situação em que o cuidado de Deus não esteja presente na minha e na tua vida. Se o cuidado de Deus alcançou aquele povo em uma aliança inferior, porque é o que a Bíblia diz, no deserto, por que não vai alcançar eu e você hoje? Se a gente for olhar para os livros proféticos, a gente vai ver Deus sempre falando assim com o povo. Fique tranquilo, eu estou cuidando de você. Qual é a importância disso, pastor? A importância disso é eu e você saber que nós estamos em um ambiente maligno. E nesse ambiente que é dominado pelas trevas, esse mundo de trevas, precisamos entender, reconhecer e confiar no cuidado de Deus todo dia. Sozinho você não vai conseguir. Você não vai sobreviver. Até mesmo, quer ver, que eu até me esqueci de falar, que eu ia falar sobre isso também. Até mesmo a ordem de Deus, a lei de Deus é a manifestação do seu cuidado, cara. Porque quando ele cria o homem e ele coloca nessa terra, Satanás já está no ambiente. Porque Satanás foi expulso do céu antes do homem ser criado. Então Satanás ele é precipitado sobre a face da terra. Então Deus ele cria o homem. Cara, presta atenção nisso. Deus ele cria o ambiente para o homem viver. Eu quero passar essa mensagem para o teu coração. Sai daqui entendendo isso essa manhã. Deus ele cria o Éden, um ambiente completamente propício, com todas as necessidades supridas, ele bota o homem nesse lugar, mas ele sabe que em volta Satanás está ali. Ele sabe que o perigo ronda. Ele sabe que o homem pode se arrebentar. Ele sabe que Satanás está doido para matar a criação dele. Então ele cria uma maneira de proteger, cara. Ele bota no Éden e ele dá uma ordem: não come disso aqui, cara. O inimigo está aí, não abre porta para ele entrar. As leis de Deus são manifestação do seu cuidado. Ele só está ensinando a gente. Então quando ele diz para Adão não coma, ele está dizendo o seguinte: Adão, não vai ser bom para você, o inimigo vai te pegar, você vai abrir uma porta para ele. Não coma porque o mal está aí, cara, e a maneira de você se manter protegido é me obedecendo. Esse é o meu cuidado por você. Então o não de Deus é a maior expressão de cuidado. E aí quando chega em Moisés, ele também está avisando o seu povo: olha, não mate, não roube, porque o mundo é mau, o maligno está aí. Se vocês praticarem as obras do maligno, vocês vão estar se associando a ele e dando legalidade para eles trabalharem o mal na vida de vocês. É só isso, cara. Os 10 mandamentos é só isso. Não é Deus exercendo: não quero que você faça, não é Deus. É Deus falando: por favor, não faça isso, não deem lugar ao maligno trabalhar na vida de vocês. Então a lei de Deus, cara, você precisa olhar para a palavra de Deus, para a lei de Deus, como expressão do seu cuidado, do seu amor, não como um peso de que eu tenho que obedecer. Não, é a minha proteção. Não adulterarás, senão você vai acabar com a tua família. É isso que Deus está falando. Não roubarás, senão você vai abrir porta para o ladrão entrar na tua casa. Não cobiça, porque o que você planta você vai colher. Não adore a ídolos, porque eles nada são, não podem fazer nada por você. Meu Deus, é a manifestação do amor dele.
Não é porque Ele não quer que você não tenha prazer na vida. Deus te criou para ter prazer, mas tudo com ordem. E o inimigo, ele vem e perverte tudo, ele tira a ordem de tudo, porque ele quer ganhar legalidade para trabalhar na minha e na tua vida, igreja. Eu te falei que eu vim abrir meu coração contigo essa manhã. Então olhe para até mesmo para a lei de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, a lei é boa, perfeita, ela é santa, ela me protege, ela me guarda. Então a lei de Deus é como uma grande cerca de proteção para mim, a manifestação do cuidado dele. Então você não pode olhar para os 10 mandamentos, a lei, meu Deus, não posso, não é isso. É cuidado, é zelo, é amor, é proteção. É um pai que está dizendo o que é melhor para o seu filho. Quando você estabelece regras na tua casa, é porque você quer o mal de todo mundo, amém? Por que você estabelece regras para o teu filho? Para que ele cresça saudável, em segurança, para que ele não se machuque, para que ele não se fira. É assim ou não é, gente? Diz para mim aí, igreja. Então com Deus é da mesma maneira, Ele estabeleceu situações para que nós não nos feríssemos, e muitas vezes Ele quer nos proteger de nós mesmos, de uma natureza humana inclinada ao erro, que pode nos levar para o buraco. O homem é perfeitamente capaz de tomar atitudes que ferram com a vida dele, gente, ferram com família, ferram com saúde, ferram com tudo. Às vezes o cara tem um problema de colesterol, vê se esse cara consegue parar de comer gordura. Essa é a natureza humana, cara. Ele continua comendo. Cara, mas está com problema de colesterol? Não, mas, cara, é porque quando a gente não tem uma... É como assim, a morte não é rápida, então está tranquilo. É como se fosse isso. Então, olha, a natureza humana é isso. Às vezes a pessoa sabe, cara, por exemplo, a nicotina mata. O cara não consegue se libertar daquele negócio, cara. Anos, às vezes passa anos. O que é isso? A natureza humana matando ele mesmo. A vontade humana matando, está te matando. Então eu não consigo abrir mão daquilo que está me matando, eu vou morrer mesmo. Ah, mas é porque a morte não é rápida, então está tranquilo, né? Está entendendo de que Deus quer nos proteger? Ele quer nos proteger da nossa natureza, de vontades que vão nos levar para o buraco. A palavra de Deus é o cuidado dele. Sexo fora do casamento é inseguro. Aí agora criou aí o Ministério da Saúde, sexo seguro é sexo com camisinha. Não é sexo seguro, não é sexo com camisinha, não. Sexo seguro é sexo no casamento, como Deus criou. Porque se você está fora, você está exposto a vários tipos de doença, você está exposto a uma gravidez indesejada fora do tempo, você está exposto a diversas coisas. Por isso que Deus criou um ambiente seguro para que o homem pudesse praticar aquilo que Ele criou para o homem praticar mesmo. Mas o sexo é dentro de um ambiente seguro chamado casamento. Estou te mostrando como a nossa natureza nos faz levar a gente mesmo para o erro. Então a lei de Deus é a maior demonstração do seu cuidado e do seu amor, queridos. Às vezes a gente não entende assim, a gente olha para a Bíblia como um peso. Eu vou parar por aqui, pode vir o ministério de louvor, não vou nem continuar, porque essa mensagem hoje é do meu coração para você. Tem um montão de slide ali para falar, mas essa mensagem quero que você vá para casa com isso. Se você olhar para essa palavra aqui, cara, como um peso, tipo assim, se você olhar para isso aqui, se você olhar, eu sei que está ruim até para escolher a música, né? Porque a mensagem está meio doida, mas é isso aí mesmo. Ó, se você olhar para isso aqui, como um compêndio de regras, está olhando para mim? Ou está olhando para o grupo que está se movimentando aqui? Presta atenção, deixa eles. Se você olhar para isso aqui como um compêndio de regras, que são pesadas, da qual é impossível cumprir, da qual você não entende nada quando lê. Se você olhar para isso aqui como um livro, que você tem lá na sua biblioteca como os outros que você tem. Se você olhar para isso aqui como um Deus tirano,
um Deus soberbo que tem que fazer tudo do jeito que Ele quer. Se você olhar para isso aqui dessa maneira, você está no caminho do fracasso. Quem está falando com você é um homem que teve 2 conversões. Porque durante muito tempo na minha vida, eu pratiquei religião. Eu achei que eu tinha conhecido Jesus, mas eu estava convencido com o ambiente da igreja. E a palavra de Deus era um peso tão grande, do qual eu estava sempre errando, porque na verdade eu era um pecador que era incapaz de praticar isso aqui. Só que quando eu conheci essa mensagem que hoje eu prego para vocês, em 2017, eu tive um novo entendimento. Eu entendi que esse livro aqui são conselhos de um pai para um filho. E eu que perdi meu pai antes que ele pudesse me registrar, encontrei um verdadeiro pai. E eu não pude receber conselhos do meu pai, que me gerou. Eu não pude sentar com meu pai e ele me aconselhar, e ele me orientar sobre a vida, talvez até porque nos erros que ele cometeu, ou da vida que ele levou, ele nem tinha muita coisa para me ensinar, ou de repente tinha. Mas hoje eu me sento com meu pai, e eu ouço os conselhos dele todo dia. Eu entendo que os conselhos dele são para o meu bem, que isso aqui não é um livro, que isso aqui é o meu estilo de vida para que eu seja bem sucedido. E quando eu entendo dessa maneira, fica muito mais fácil me render. Porque na verdade, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu não estou fazendo um bem para Deus, eu estou fazendo um bem para mim mesmo. A palavra de Deus é a manifestação do seu cuidado por nós. Está me ensinando: meu filho, não faz isso, não vai ser bom para você. Meu filho, não age assim, não vai ser bom para você. Um Deus que conhece tudo. Se você pudesse dar uns bons conselhos para o seu filho, você daria? De coisas que você já viveu e se deu mal? Você ficaria muito feliz se ele obedecesse, sim ou não? Para que ele não tivesse que sofrer. Deus te deu uns bons conselhos, e ele vai ficar muito feliz se você obedecer, para que você não venha sofrer. Vamos adorar a Deus.